muito dos programas que meu pai fazia na rádio, da minha avó assistindo, imensamente envolvido o direito de nascer, né? Porque eu não entendia muito aquela história de Albertinho Limonta, não, aquilo não significava muito, mas era uma presença muito grande. E um programa que a minha tia Cida, a Madureira Ramos, eram histórias infantis que eram no rádio, tinha uma novela infantil e era uma coisa encantadora, porque a tia Cida era uma pessoa extremamente avançada para a época, né? Inteligentíssima, e tinha a história de um grupo de crianças com a sua família que havia sido afetado por uma mosca, tizé, que dormia. E aí os dois meninos conseguiram descobrir um antídoto e faziam maravilhas. A gente seguia aquilo constantemente, era uma... A gente se reunia. Outra coisa que eu me lembro, que a gente lia muito, né, Vitório? Porque não tinha televisão, não tinha computador, a gente lia. E nós, eu, a Márcia e a Marília, que somos as mais velhas, junto com a Dulcineia e a Raquel, que eram vizinhas, a gente juntava o dinheiro da mesada para comprar os livros de Monteiro Lobato. Então nós compramos a coleção inteirinha e nós líamos durante a tarde as histórias de Monteiro Lobato porque a gente gostava, era uma coisa que fazia bem para todo mundo. Depois que nós completamos a coleção, acabamos de ler, repartimos metade para umas, metade para as outras, porque nós éramos 3, elas eram 2, então foi assim. Dessa época, eu me lembro que se falava muito da Emilinha Boba, da Marlene e tal, mas eu não era muito conectada nessa área, não. Mais tarde, depois veio Elvis Presley, Pat Boone, essa coisa, mas eu não era muito ligada. Não era, não era. Depois sim, veio todo o pessoal da Bossa Nova, né, da Elis Regina, com aqueles shows todos, veio aqui em São José, e aquela época daí tinha todo o trabalho do João Cursino com o Jô Graz, com aquele grupo do Luiz Gonzaga, com o João Vitor e você fazia parte, né, do grupo. Aquilo foi, na juventude, extremamente marcante, uma coisa impactante mesmo. Olha, Vitório, eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Eu nasci professora e professora me tornei e professora sou. Essa dúvida que assola a meninada e tanta gente, o que é que eu vou ser, eu não sofri desse padecimento. Eu sabia que eu ia ser professora, ia ser só professora e pronto. Quando eu ingressei no magistério, a gente tinha uma proposta da dona Dirce Salone que se você alfabetizasse alguém, você teria a sua promoção no 3º ano do magistério garantida. Eu alfabetizei 4 garotas que eram vizinhas e uma que era empregada da vizinha, porque eu gostava de fazer isso e fazia com uma facilidade enorme, porque aquilo vinha de dentro, né? Então, isso foi da minha condição, nunca sofri de saber o que seria, então foi natural. Miriam, você casou, você teve filhos, você quer falar sobre isso? Casei, eu namorei durante, dos 15 aos 21 anos, Luiz Carlos Magalhães Peixoto, Patinho, que era o apelido dele, tive o Alexandre, mas o casamento durou pouco. O namoro foi longo, o casamento foi curto, e aí morei 2 anos em São Paulo. Foi quando eu voltei para São José e comecei a escola quando a gente se separou. Depois de 3 anos, ou 4, não me lembro, acho que 4, dessa separação, eu tornei a me casar com o Luiz Gonzaga Pinheiro e fiquei casada com ele 28 anos. Aí, bom, vamos falar da Escola Monteiro Lobato, que constitui um capítulo na história de São José dos Campos. Você idealizou essa escola, ela é uma empresa familiar, como é que surgiu a Monteiro Lobato? Eu te conto. A Monteiro Lobato surgiu do amor pelo meu filho. Na
presunção que a gente tem quando a gente tem 23, 24, 25 anos, que a gente acha que a gente resolve tudo e nada há de falhar. Eu queria que o meu filho tivesse uma escola que ele fosse absolutamente feliz. E eu tive, como contei no primeiro momento da escola, uma coisa assim que ficou marcada. A minha característica era de uma criança tímida. E aí eu comecei a me interessar, conheci a Escola Experimental Irmã Catarina em São Paulo, que adota até hoje o sistema Montessori, e através de uma grande amiga, colega de escola, que foi minha companheira durante muito tempo, a Vera Regina Dell'Aquila, né? Eu acabei me tornando próxima do pessoal lá da Escola Irmã Catarina. E também uma outra grande amiga, Lídia Frederica Gonçalves Plaça, casada com o Sérgio Maia, eu acredito que seja da sua época também. Ela também dava aula num colégio em Santos, o Tarquínio Silva, que também adotava o sistema Montessori. E aí eu tive contato com essa fantástica filosofia e método pedagógico, e no interesse acabei indo fazer cursos em São Paulo, fazer cursos no Rio, e quando eu me separei, eu voltei para São José e fui conversar com o professor João Norberto dos Santos, que era o diretor do Olavo Bilac, e dizer para ele: Sr. Norberto, eu quero trabalhar, eu quero fazer uma escola legal, aqui não tem maternal, vamos fazer e tal, né? Aí ele falou: tá bom, vamos pensar. Aí passou um pouco, ele falou para mim: ô Miriam, como é que você vai fazer uma escola dentro de uma escola? Não dá certo isso, né? Aí eu fiquei meio assim e fui para São Paulo terminar o curso que eu estava fazendo. A dona Edith, que era a diretora da escola, disse para mim: por que você vai inventar de emendar uma coisa que já existe? Por que você não faz a sua escola? Falei: eu? Imagina, como vou fazer uma escola, né? Falei: eu te ajudo. Eu te dou do endereço do marceneiro à orientação pedagógica. E aí eu vim para São José com o suporte extraordinário dos meus pais e do seu João Norberto. Começou a Monteiro Lobato, adotando o sistema Montessori, anexa ao Olavo Bilac, onde hoje é o fantasma das lojas americanas, né, porque está lá fechado. Começou lá com uma passagem que ia para dentro do Olavo Bilac. Que ano era? 1970. Quando que a escola veio aqui para a Rua Nassau? Para Rua Nassau foi em 73. Nós ficamos 3 anos lá, 70, 71, 72, e que foi o período onde houve assim, uma revolução muito grande, porque com a concessão para lojas americanas se instalar, eu fui assim sumariamente despejada, né? Porque o prefeito na época, que era o Sobral, doou. E aí, como é que faz, né? Você imagina, eu tinha 27 anos, toda a minha reserva financeira estava ali dentro. Tinha começado a escola e de repente zerava, né? Eu não sei nem de onde eu tirei, sei lá, energia, mas acho que precisava, né? Então fui lá conversar com o doutor Genaro. E aí eu expliquei para ele: olha, eu comecei a escola, fiz a reforma, tá tudo lá. Se desapropria, acaba, o que eu faço, né? Aí foi uma coisa extremamente interessante, porque eles se dispuseram a me deixar acabar o ano naquele lugar e depois fazer a reforma de um outro prédio que eu encontrasse para poder continuar a escola. Então, nessa união que houve entre a minha fala, a dedicação da prefeitura, eu nem sei se isso hoje seria viável, né? Porque eram outros tempos, né? Aí a escola deslanchou e a gente ficou mais 2 anos lá e depois foi para a Rua Nassau, e depois de mais 8 anos a gente foi para onde a gente está hoje, ainda hoje, lá no Servos de Maria. A filosofia da Escola Monteiro Lobato é assumidamente humanista e tem Maria Montessori o seu grande referencial.
Fale um pouco sobre a adoção do método e os resultados que a escola alcançou ao longo de 4 décadas. 4 décadas. Pois é. É uma filosofia humanista. Eu não consigo imaginar educação sem estar voltada para a formação humanista. Nenhum ser humano, ele pode ser focalizado como se ele fosse uma tabuada. Ele é um contexto holístico que se complementa e quanto mais ele for integrado consigo próprio, com a natureza e com os demais, melhor pessoa ele será para si e para o mundo. Então, esta é a filosofia da Monteiro Lobato. Aí é que está toda a proposta da Maria Montessori, que vê na formação cósmica do sujeito uma integração completa na vida, né? Hoje, com tanta coisa, tanta tecnologia, tanto imediatismo, tanta solução prática, às vezes a gente fica meio perdida. Será que isto ainda dá certo? Mas o ser humano, mais do que nunca, precisa estar integrado consigo mesmo para poder fazer suas escolhas conscientes, porque senão ele vai ficar completamente perdido e diluído. Ao longo dessas 4 décadas, o que é que aconteceu? A cada momento, a cada dia, a cada ano, a cada 6 meses ou que sejam 10 anos, se rever o que ainda funciona. Esses valores que nos trouxeram aqui, eles ainda são para valer? O que é que precisa? Como é que a gente estabelece esse diálogo para que ele seja atualizado e não uma coisa saudosista? E aí a gente faz essa constante atualização. Ontem, por acaso, houve um evento na escola em que os alunos do 5º ano escreveram um livro do seu cotidiano, das aulas do dia a dia, das atividades e das festas, das excursões, etc. E a homenagem, a dedicação, né? É a homenagem mesmo. Desse livro foram os ex-alunos. E esses ex-alunos ontem foram homenageados pelos professores e seus filhos, porque levaram seus filhos para a escola. Então, a gente pode entender o seguinte: se eles trouxeram hoje, em 2010, de volta seus filhos, é porque eles acreditam que isto funcione. Foi um momento assim de extrema emoção e é quase que como uma mensagem. Pode continuar que vale a pena. Nós vivemos um tempo que eu estou abusadamente aqui chamando de educação competitiva, entendeu? As famílias, em geral, entendem a proposta da escola que você idealizou e mantém? Eu acredito, Vitório, que dentro de um panorama bastante amplo, as pessoas buscam alguma coisa que fale mais de perto ao coração delas. Algumas vezes eu encontro pais que dizem assim: mas eu quero meu filho na primeira colocação do vestibular. Tudo bem, se isto for bom para ele, ótimo, mas será que só isso basta? Então, no contato, na vivência, na convivência, a gente vê que sim, a grande maioria se identifica com a proposta porque é algo próximo da sua própria busca, né? E por mais que a gente queira separar, a gente sabe que a grande busca de todo ser humano é para que ele seja feliz, né? Então,